Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai mexer com você agora mesmo, e talvez você não goste do que vai ouvir, mas é a verdade nua e crua que ninguém tem coragem de te dizer. Existe um segredo guardado a sete chaves sobre a sexualidade masculina que pode mudar completamente o poder que você tem dentro do seu relacionamento. E se você não souber disso, pode ter certeza de uma coisa: outra mulher vai saber e vai usar isso a favor dela. Enquanto você tá aí achando que sexo é só aquela coisinha básica, rápida, sem graça, tem mulheres por aí fazendo homens chorarem de prazer, literalmente chorarem, e esses homens ficam completamente viciados, obcecados, apaixonados de um jeito que você nem imagina. E sabe o que é pior? Talvez o seu homem, ou aquele homem que você quer reconquistar, já tenha experimentado isso com outra pessoa e você nem desconfia. Deixa eu te contar uma situação que acontece todos os dias em consultórios como o meu. Uma mulher chega arrasada, destruída emocionalmente, me contando que o marido pediu divórcio depois de 20 anos de casamento. Ela cuidou da casa, dos filhos, trabalhou fora, fez tudo certinho, foi a esposa perfeita no papel. Mas aí ela descobre que ele tá com uma mulher mais nova, ou às vezes nem é mais nova, é só diferente, e essa mulher fez algo que ela nunca fez, despertou nele uma paixão animal, um desejo que ele achava que não existia mais. E sabe qual é a parte mais dolorosa dessa história? Não é nem a traição em si, é perceber que ela poderia ter evitado tudo isso se soubesse o que fazer. Se alguém tivesse ensinado para ela que a sexualidade é uma ferramenta poderosíssima de conexão, de poder, de manutenção do desejo. A gente vive numa sociedade que ensina as mulheres a serem recatadas, comportadinhas, a fingirem que não gostam de sexo ou que sexo é obrigação conjugal. Enquanto isso, os homens estão aí com uma sexualidade completamente diferente da nossa, funcionando de um jeito que a maioria das mulheres não entende. E aí o que acontece? A rotina toma conta, o sexo vira aquela obrigação chata de sábado à noite, 5 minutinhos ali, todo mundo cansado, sem vontade, sem tesão, e pronto, mais uma semana se passa. Só que tem um probleminha nisso tudo. O cérebro masculino não foi programado para aceitar essa mesmice, essa monotonia sexual. O homem precisa de novidade, de intensidade, de uma mulher que o surpreenda, que o faça sentir coisas que ele nunca sentiu antes. E se você não fizer isso, pode ter certeza, ele vai procurar em outro lugar, mesmo que ele te ame, mesmo que ele seja um bom homem. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é sério e pode mudar a sua vida a partir de hoje. Se você continuar fazendo sexo do jeito que sempre fez, sem entender a psicologia por trás do prazer masculino, sem saber exatamente o que acontece no cérebro dele durante o orgasmo, não é exagero, não é dramático. É a realidade que eu vejo todos os dias no meu consultório. Homens que amam suas esposas, que construíram uma vida inteira ao lado delas, mas que se sentem completamente insatisfeitos sexualmente e acabam procurando fora o que não encontram em casa. A maioria dessas mulheres nem desconfia, acha que está tudo bem, que o casamento está estável, até o dia que recebe a notícia que vai destruir. Você já parou para pensar no que realmente acontece na cabeça de um homem quando ele tem um orgasmo tão intenso que o faz chorar? Porque sim, minha querida, homem chora de prazer. E quando isso acontece é porque algo muito profundo foi tocado, algo que vai muito além do físico. Estamos falando de uma conexão neurológica, emocional e química tão poderosa que literalmente altera o funcionamento do cérebro dele. Nesse momento, libera-se uma quantidade absurda de ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do apego, da conexão. É o mesmo hormônio que é liberado quando uma mãe amamenta o filho, quando você abraça alguém que ama de verdade. Então imagine o poder que você tem nas suas mãos quando consegue proporcionar isso para um homem. Ele vai te associar com o maior prazer que ele já sentiu na vida, e isso cria um vínculo que é praticamente impossível de quebrar. Mas aqui está o problema, e eu preciso que você entenda a gravidade disso. Se outra mulher fizer isso por ele antes de você, se outra mulher despertar nele esse nível de prazer e conexão, você perdeu. Perdeu não só o corpo dele, perdeu a mente dele, perdeu o coração dele, porque o cérebro masculino funciona assim, ele cria uma associação poderosa entre prazer sexual intenso e a pessoa que proporcionou esse prazer. É neurociência pura, não tem romantismo nisso.
é química cerebral, é biologia, psicologia evolutiva. O homem vai buscar repetir aquela experiência, ele vai ficar obcecado por aquela mulher que o fez sentir daquele jeito. E se não for você, vai ser outra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você quer ser a mulher que ele esquece? Ou a mulher que ele nunca consegue tirar da cabeça? Você quer ser mais uma na vida dele? Ou você quer ser aquela que marcou, que deixou uma impressão tão profunda que ele vai comparar todas as outras com você e nenhuma vai chegar perto? Porque é disso que estamos falando aqui. Não é só sobre sexo, é sobre poder, é sobre controle, é sobre você assumir o seu lugar de mulher poderosa, desejada, insubstituível. E olha, eu sei que tem mulher que vai ficar chocada com o que eu tô falando, que vai achar que isso é vulgar, que mulher de verdade não precisa disso. Mas sabe o que eu digo para essas mulheres? Boa sorte quando o seu marido te trocar por uma que sabe. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre os homens. E isso vem da minha experiência de décadas estudando comportamento humano, psiquiatria e neurociência. O homem tem uma necessidade biológica, psicológica e emocional de se sentir potente, de se sentir desejado, de se sentir como um macho alfa na cama. E quando uma mulher consegue fazer ele atingir um nível de prazer tão intenso que ele perde controle, que ele chora, que ele treme, que ele fica completamente vulnerável, o que acontece na cabeça dele é uma revolução. Porque naquele momento ele não está no controle, você está. Você se tornou a fonte do maior prazer que ele já experimentou e isso cria uma dependência emocional e química que é mais forte do que qualquer declaração de amor. E agora vem a parte que vai te deixar com medo de verdade e eu quero que você sinta esse medo porque ele é necessário para você acordar e tomar uma atitude. Enquanto você está aí na sua zona de conforto, fazendo sempre a mesma coisa, achando que o amor de vocês é forte o suficiente para superar qualquer coisa. Tem mulheres estudando isso, aprendendo técnicas, entendendo psicologia masculina, sabendo exatamente como mexer com a cabeça e com o corpo de um homem. Essas mulheres não são necessariamente mais bonitas que você, não são mais jovens, não são mais inteligentes. Elas só sabem algo que você não sabe. Um poder que você nem imagina. Sabe aquela história de que homem é visual? Que homem só quer mulher bonita e jovem? Mentira. Quero dizer, não é que seja totalmente mentira, mas não é só isso. O que realmente prende um homem não é a aparência, é a experiência. É o que você faz ele sentir. Eu já vi mulheres de 50, 60 anos que não são modelos de revista, mas que têm homens completamente apaixonados, obcecados, porque elas sabem exatamente como tocar nos pontos certos, não só do corpo, mas da mente masculina. E eu já vi mulheres lindas, novinhas, com corpo de deusa, que não conseguem segurar um homem porque não fazem ideia do que estão fazendo da cama. Então para de se sabotar achando que você não é boa o suficiente, que você não é bonita o suficiente, que você não é jovem o suficiente. Você é suficiente sim, você só precisa aprender a usar as ferramentas certas. E olha, se você está assistindo isso até aqui, é porque alguma coisa dentro de você sabe que eu estou falando a verdade. Alguma coisa dentro de você está sentindo que precisa mudar, que precisa aprender, que precisa se tornar essa mulher poderosa que eu estou descrevendo. E você está certa em sentir isso. Porque quanto mais tempo você deixa passar sem tomar uma atitude, mais você está se arriscando a perder tudo. Deixa eu te contar o que acontece quando você não age. O seu relacionamento vai continuar morno, sem graça, vocês vão virando amigos, companheiros de casa, colegas de criação de filhos, mas aquele fogo, aquela paixão, aquele desejo intenso, isso vai desaparecendo aos poucos. E aí o que acontece? Ele começa a buscar isso em outro lugar. Pode ser pornografia, pode ser uma amante, pode ser uma colega de trabalho que dá atenção para ele, que faz ele se sentir desejado de novo. E quando isso acontece, minha querida, não tem volta, porque ele vai comparar você com essa nova experiência e você vai sair perdendo não porque você não é boa o suficiente, mas porque você não soube usar o que tinha. E sabe o que é pior? Quando ele encontrar uma mulher que sabe fazer o que eu estou te ensinando hoje, quando ele experimentar um orgasmo tão intenso que o faça chorar, que o faça perder completamente o controle e ative todos aqueles hormônios de conexão e vínculo no cérebro dele,
acabou. Ele vai construir uma vida nova com essa pessoa. Ele vai olhar para ela como se fosse a mulher da vida dele, mesmo que você tenha passado 20, 30 anos ao lado dele. Porque o cérebro dele vai estar programado para buscar aquele prazer de novo, aquela intensidade, aquela conexão. E você vai ficar para trás, sozinha, se perguntando onde foi que você errou, o que você poderia ter feito diferente. Agora imagina a situação contrária. Imagina que você é a mulher que sabe fazer isso. Imagina o poder que você tem. Ele pode conhecer 1000 mulheres, pode ter 1000 oportunidades, mas nenhuma vai chegar perto do que você proporciona para ele. Você se torna insubstituível. Você se torna a referência de prazer na vida dele. E isso, minha querida, isso é poder de verdade. Não é aquele poder falso de fazer charme, de fazer joguinho, de fingir que não liga. É o poder real de saber exatamente o que você está fazendo, de ter controle sobre a situação, de ser uma mulher completa, segura, poderosa. E olha, eu sei que tem gente que vai criticar o que eu tô falando aqui, vão dizer que isso é objetificar a mulher, que a mulher não precisa fazer nada disso para segurar um homem, que se ele te ama de verdade, ele vai ficar do seu lado independente de qualquer coisa. E sabe o que eu digo? Acorda pra vida. A gente não vive num conto de fadas. A gente vive no mundo real, onde relacionamentos acabam todos os dias, onde homens traem todos os dias, onde mulheres são trocadas por outras todos os dias. E na maioria das vezes, não é porque o amor acabou, é porque a conexão sexual morreu. E quando a conexão sexual morre, o relacionamento está com os dias contados. Então você tem duas opções agora. Ou você continua fazendo o que sempre fez, esperando que tudo dê certo por mágica, rezando para que o seu homem seja diferente de todos os outros, torcendo para que ele não encontre uma mulher que saiba o que está fazendo. Ou você toma uma atitude, você aprende, você se transforma nessa mulher poderosa que sabe exatamente como fazer um homem gozar tão intensamente que ele chora em seguida. E quando eu digo chorar, eu não estou exagerando. Eu estou falando de um orgasmo tão profundo, tão avassalador, que libera tanta emoção reprimida, tanto prazer acumulado, que o corpo dele não aguenta e ele chora. E isso, minha querida, isso cria uma conexão que nada mais consegue criar. Agora me responde uma coisa. Você quer ser esquecível ou inesquecível? Você quer ser mais uma ou você quer ser a única? Porque a escolha é sua. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te entregar esse poder de bandeja. Você precisa ir atrás, você precisa aprender, você precisa se transformar. E eu tô aqui para te ensinar exatamente como fazer isso. Mas antes de eu entrar nas técnicas, nos passos práticos, no que realmente funciona, eu preciso que você entenda a psicologia por trás de tudo isso. Porque se você não entender o porquê, você não vai conseguir aplicar o como de forma eficiente. O cérebro masculino funciona de uma forma muito diferente do cérebro feminino quando o assunto é sexo. Para nós mulheres, o sexo está muito ligado à emoção, ao contexto, ao romantismo, à conexão emocional prévia. A gente precisa estar se sentindo bem, precisa estar no clima, precisa ter aquele ambiente gostoso. Já o homem, o cérebro dele funciona de forma muito mais direta, muito mais visual, muito mais focada no ato em si. Mas aqui está o segredo que a maioria das mulheres não sabe. Quando você consegue combinar o prazer físico intenso com uma conexão emocional profunda, quando você faz ele sentir as duas coisas ao mesmo tempo, você cria uma experiência transcendental que vai muito além do sexo comum. E é exatamente isso que faz um homem chorar de prazer. Não é só o orgasmo físico, é a liberação emocional que vem junto. Porque os homens, diferente do que a sociedade ensina, são seres extremamente emocionais. Eles só aprenderam a reprimir essas emoções, a esconder, a fingir que são fortes e que não sentem nada. Mas quando você cria um espaço seguro, quando você proporciona um prazer tão intenso que quebra todas as barreiras de defesa dele, tudo aquilo que estava reprimido vem à tona. E aí ele chora, ele se abre, ele se entrega completamente. E nesse momento, minha querida, você o conquistou de uma forma que nenhuma outra mulher vai conseguir. Agora preste atenção porque eu vou começar a te ensinar as técnicas práticas, mas antes disso, se você está gostando desse conteúdo, se você está sentindo que isso está fazendo sentido para você, faz uma coisa por mim. Se inscreve aqui no canal,
ativa o sininho de notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, conteúdos que ninguém tem coragem de falar, que vão te transformar numa mulher mais poderosa, mais segura, mais desejada. E deixa um comentário aqui embaixo me contando se você já viveu alguma situação parecida com o que eu estou descrevendo, se você já sentiu que estava perdendo seu homem, ou se você quer aprender mais sobre esse assunto. Porque quanto mais você interage, mais eu entendo que vocês precisam e mais conteúdo direcionado eu consigo trazer para vocês. Então, não esquece, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Agora, vamos ao que realmente interessa. A primeira coisa que você precisa entender é que fazer um homem ter um orgasmo tão intenso que ele chore não é sobre técnica sexual apenas, é sobre criar toda uma experiência, é sobre envolver todos os sentidos dele, é sobre mexer com a mente dele antes mesmo de tocar no corpo dele, porque o maior órgão sexual do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, é o cérebro. Se você não ativar o cérebro dele primeiro, o corpo não vai responder da forma que você quer. Então a primeira técnica, a primeira coisa que você precisa fazer é criar antecipação. Antecipação é tudo. O cérebro masculino funciona muito bem com antecipação, com expectativa, com aquela tensão sexual que vai crescendo aos poucos. Então não chega do nada e já parte para o ato. Começa a preparar o terreno horas antes ou até dias antes. Manda uma mensagem sugestiva no meio do dia, fala algo que faça ele pensar em você de forma sexual. Não precisa ser nada vulgar, pode ser algo sutil, mas que deixe claro que você está pensando nele, que você está com um desejo. Isso já começa a ativar o sistema de recompensa no cérebro dele. Já começa a liberar dopamina, que é o hormônio do prazer e da motivação. Quando vocês estiverem juntos, não tenha pressa. Essa é uma das maiores diferenças entre um sexo comum e um sexo transcendental. No sexo comum, todo mundo tem pressa, quer chegar logo no orgasmo, quer terminar logo. No sexo transcendental, você vai devagar, você prolonga cada fase, você faz ele sentir cada segundo de prazer. Começa com toques leves, carícias, beijos pelo corpo todo, menos nas partes óbvias. Faz ele esperar, faz ele implorar. Quanto mais você faz ele esperar, mais intenso vai ser o prazer quando finalmente acontecer. E aqui vai um segredo que eu aprendi ao longo de anos estudando sexualidade humana. O corpo masculino tem pontos de prazer que a maioria das mulheres ignora completamente. Todo mundo foca só no órgão sexual, mas existem outras áreas do corpo dele que, quando estimuladas da forma certa, aumentam exponencialmente o prazer dele. A nuca, por exemplo, é uma região extremamente sensível. Beijos, mordidas leves, respiração quente na nuca, isso tudo ativa terminações nervosas que mandam sinais direto para o cérebro dele. As orelhas também, especialmente o lóbulo. Parte interna das coxas, bem perto da virilha, mas sem tocar ainda. Você vai cercando, vai aumentando a tensão, vai fazendo ele ficar louco de desejo. Outra coisa importantíssima que a maioria das mulheres não faz é usar a voz, o som da sua voz, os gemidos, as palavras que você fala, isso tudo tem um poder enorme sobre o cérebro masculino. Mas não estou falando daqueles gemidos falsos de filme pornô. Estou falando de você se permitir sentir prazer de verdade e expressar isso. Quando você geme de verdade, quando você fala o quanto está gostando, o quanto ele está te fazendo sentir bem, isso ativa o ego masculino de uma forma poderosa. O homem tem uma necessidade profunda de se sentir competente sexualmente, de saber que está dando prazer. Então, quando você mostra para ele que está realmente sentindo prazer, você está alimentando uma parte fundamental da psique masculina. Agora, vamos falar de algo que muitas mulheres têm medo ou vergonha, mas que é absolutamente essencial se você quer levar um homem a esse nível de prazer intenso. Você precisa estar disposta a explorar, a experimentar, a sair da sua zona de conforto. Isso não significa fazer nada que você não queira, não significa se forçar nada, mas significa estar aberta a descobrir coisas novas, a tentar posições diferentes, a usar a criatividade. Porque a novidade, a surpresa, isso é combustível puro para o cérebro masculino. Quando você faz algo inesperado, algo que ele não estava esperando, o cérebro dele libera uma descarga de dopamina que intensifica tudo.
Uma técnica poderosa que eu sempre ensino é a variação de ritmo e intensidade. Não mantenha um ritmo constante, não faça sempre do mesmo jeito. Alterna entre movimentos lentos e profundos e movimentos rápidos e intensos. Para completamente de vez em quando, deixa ele ali no limite, quase chegando, e aí você para, respira, faz ele respirar e recomeça. Isso se chama edging e é uma das técnicas mais poderosas para intensificar o orgasmo masculino. Porque cada vez que você leva ele perto do orgasmo você está aumentando a tensão, está fazendo o corpo dele acumular mais e mais prazer, e quando finalmente você deixa ele chegar lá, a explosão é muito mais intensa. E aqui vai algo que vai mudar completamente o jogo para você. A maioria das mulheres acha que o orgasmo masculino é só aquela coisa rápida, ejaculou e acabou. Mas não é. O homem também pode ter orgasmos múltiplos, orgasmos prolongados, orgasmos que envolvem o corpo inteiro e não só a região genital. Mas para isso acontecer, você precisa ensinar o corpo dele a responder de uma forma diferente. E como você faz isso? Estimulando outras áreas além do órgão sexual, fazendo ele respirar de forma profunda e consciente, fazendo ele relaxar e se entregar completamente ao prazer, em vez de ficar tenso e focado só em ejacular. A maioria dos homens prende a respiração durante o sexo, fica tenso, fica focado só em chegar ao orgasmo, mas quando você ensina ele a respirar profundamente, a relaxar o corpo, a se entregar ao momento, o prazer se espalha por todo o corpo dele. E aí você consegue levar ele a um estado de prazer tão intenso, tão profundo, que quando o orgasmo finalmente acontece, não é só genital, é corporal, é emocional, é espiritual. E é nesse tipo de orgasmo que o homem chora, porque é uma liberação completa, uma entrega total. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara aqui. Tudo isso que eu estou te ensinando não é para você se transformar numa escrava sexual. Não é para você fazer tudo isso e não receber nada em troca. Porque uma das coisas mais importantes para que isso funcione de verdade é que você também esteja sentindo prazer. Se você está fazendo isso tudo mecanicamente, sem sentir nada, sem estar presente, sem estar conectada, não vai funcionar. O homem sente quando você está só cumprindo tabela, quando você não está realmente ali. Então você precisa estar presente, precisa estar sentindo, precisa estar se permitindo ter prazer também. E olha, isso é uma das coisas mais lindas da sexualidade quando ela é vivida de forma plena e consciente. Não é uma via de mão única, é uma troca. Quando você está realmente presente, quando você está realmente sentindo prazer, isso se reflete no prazer dele. É uma retroalimentação positiva. Quanto mais você sente, mais ele sente. Quanto mais ele sente, mais você sente. E aí vocês entram num estado de conexão tão profundo que o sexo deixa de ser só sexo e vira uma experiência transcendental. Outra coisa que eu quero que você entenda é a importância do ambiente. Não dá para esperar ter um sexo incrível se o ambiente está uma bagunça, se tem roupa suja espalhada, se a luz está muito forte, se tem barulho de criança no quarto do lado. Você precisa criar um ambiente que seja propício para a intimidade, para o relaxamento, para a conexão. Não precisa ser nada muito elaborado, mas precisa ter um mínimo de cuidado. Uma luz mais baixa, ou velas, uma música ambiente gostosa, um cheiro bom no quarto, lençóis limpos. Esses detalhes fazem toda a diferença porque eles ajudam vocês dois a saírem do modo automático do dia a dia e entrarem no espaço de intimidade e conexão. E já que estamos falando de ambiente, vamos falar de algo que muitas mulheres ignoram completamente, que é a questão da apresentação pessoal. Olha, eu não estou dizendo que você precisa estar sempre maquiada, de salto alto, com lingerie cara. Não é isso. Mas tem uma diferença entre estar confortável e estar desleixada. O homem é visual, isso é um fato biológico, não adianta a gente querer negar. Então, quando você se cuida, quando você se arruma um pouquinho, quando você usa uma lingerie que você sabe que ele gosta, isso faz diferença sim. Não é sobre você se objetificar, é sobre você mostrar que você se importa, que você valoriza aquele momento, que você quer agradar. Mas sabe o que é ainda mais importante do que a lingerie bonita? É a sua atitude. É a forma como você se porta, a confiança que você transmite, porque um homem pode ver 1000 mulheres lindas na rua
Mas o que realmente o atrai, o que realmente o prende, é uma mulher que se sente bem consigo mesma, que tem confiança, que sabe o que quer. Então, trabalha a sua autoestima, trabalha a sua confiança, olha para o espelho e vê uma mulher poderosa, desejável, incrível, porque quando você se vê assim, os outros também vão te ver assim, incluindo o seu homem. Agora deixa eu te contar um segredo sobre a mente masculina que vai fazer você entender muita coisa. O homem tem uma fantasia profunda, quase universal, de ser desejado intensamente por uma mulher. Ele quer sentir que você o deseja, que você tem tesão por ele, que você quer ele de verdade. Não é só sobre ele te desejar, é sobre ele se sentir desejado também. E isso é algo que a maioria das mulheres não faz. A maioria das mulheres fica esperando o homem tomar a iniciativa, fica naquela postura passiva, e aí o homem começa a se sentir inseguro. Começa a achar que você não tem mais tesão por ele, que você está fazendo sexo só por obrigação. Então toma a iniciativa de vez em quando. Mostra para ele que você quer, que você deseja, que você está com vontade. Não espera ele vir, você vai. Surpreende ele, chega nele de um jeito inesperado, em um momento inesperado. Isso vai fazer maravilhas pelo ego dele, pela autoestima dele e, consequentemente, pela qualidade do sexo de vocês. Porque quando um homem se sente desejado, quando ele sente que você realmente quer ele se entrega muito mais, ele fica muito mais presente, muito mais intenso. E aqui vai uma coisa que eu preciso falar, porque eu vejo isso acontecer muito nos meus atendimentos. Muitas mulheres reclamam que o homem não dura o suficiente, que ele goza muito rápido e deixa ela na mão. E aí o que acontece? Ela fica frustrada, ele fica com vergonha, e isso cria um ciclo vicioso que só piora a situação. Mas sabe qual é o problema? É que a maioria dos homens não aprendeu a controlar o próprio corpo, não aprendeu a prolongar o prazer, não aprendeu a identificar quando está chegando perto do ponto sem volta. E você pode ajudar ele com isso. Como? Ensinando ele a respirar, fazendo ele ir mais devagar quando você perceber que ele está chegando perto, usando a técnica do edging, que eu já expliquei, e principalmente tirando a pressão de cima dele. Porque quanto mais ele fica ansioso, preocupado em durar mais rápido ele vai gozar. É um paradoxo, mas é assim que funciona. Então, cria um ambiente onde ele possa relaxar, onde ele saiba que não tem problema se ele gozar rápido, porque vocês podem continuar de outras formas, porque você pode ter prazer de outras formas. Quando você tira essa pressão, ironicamente, ele consegue durar muito mais. E já que estamos falando disso, vamos falar de uma coisa que muitas mulheres têm vergonha de admitir, mas que é super importante. Você precisa conhecer o seu próprio corpo. Você precisa saber o que te dá prazer. Você precisa saber como você gosta de ser tocada. Porque se você não sabe, como é que você vai ensinar ele? Como é que você vai guiar ele? A maioria das mulheres espera que o homem adivinhe, que ele descubra magicamente o que ela gosta, mas não funciona assim. Cada mulher é diferente, cada corpo responde de uma forma diferente, então você precisa se conhecer e você precisa comunicar isso para ele. E comunicação, minha querida, é a chave de tudo, não é só na cama, é em todos os aspectos do relacionamento. Mas na cama especialmente, você precisa falar o que você gosta, o que você quer, o que tá bom, o que não está. Mas faz isso de uma forma positiva, de uma forma que não soe como crítica. Em vez de falar o que ele está fazendo errado, fala o que você quer que ele faça. Em vez de dizer continua assim, ou faz mais devagar, ou mais forte, ou mais para a direita, guia ele, ensina ele, faz ele entender o seu corpo. E quando ele fizer algo que você goste muito, reforça isso, mostra para ele que você gostou. Isso é psicologia básica, reforço positivo. Ele vai querer repetir aquilo que te deu prazer. Agora vamos falar de algo que é tabu, mas que é extremamente importante se você quer realmente levar um homem a esse nível de prazer intenso que eu estou descrevendo. A região do períneo e da próstata são áreas de prazer masculino que, quando estimuladas corretamente,
podem levar a orgasmos muito mais intensos do que o orgasmo comum. Muitos homens nem sabem que isso existe, muitos têm preconceito, têm medo, acham que isso questiona a masculinidade deles, mas a verdade é que é só anatomia, é só biologia. A próstata é extremamente sensível e a estimulação dela pode proporcionar um prazer absurdo. Obviamente isso é algo que precisa ser conversado antes, precisa ter consentimento, precisa ter confiança. Não é algo que você vai fazer de surpresa. Mas se vocês tiverem essa abertura, essa confiança, essa comunicação, e se ele estiver disposto a experimentar, isso pode levar o sexo de vocês para um outro nível completamente. E muitas vezes é nesse tipo de experiência onde o homem se permite ser vulnerável, se permite experimentar algo novo, que acontecem esses orgasmos tão intensos que fazem ele chorar, porque ele está quebrando barreiras e está se permitindo sentir de uma forma que ele nunca se permitiu antes. Mas olha, eu entendo que isso não é para todo mundo, que muitos casais não vão ter essa abertura e tudo bem. Existem muitas outras formas de proporcionar um prazer intenso sem necessariamente ir por esse caminho. O importante é você entender o princípio por trás de tudo isso, que é sair do automático, explorar, experimentar, estar disposta a descobrir o corpo dele de formas novas, estar aberta a aprender e a ensinar. Outra coisa que faz uma diferença enorme e que muitas mulheres subestimam é o contato visual. Olhar nos olhos dele durante o sexo cria uma conexão emocional muito profunda. A maioria das pessoas faz sexo no escuro, ou com os olhos fechados, ou olhando para o teto, para o nada. Mas quando você olha nos olhos dele, quando você mantém esse contato visual, especialmente nos momentos de maior intensidade, você cria uma intimidade que vai muito além do físico. E isso, combinado com o prazer físico intenso, é o que cria aquela experiência transcendental que eu estou falando. E depois do orgasmo, o que você faz é tão importante quanto o que você fez antes e durante. A maioria das pessoas simplesmente vira para o lado e dorme, ou levanta e vai tomar banho, ou já pega o celular. Mas os minutos logo após o orgasmo são cruciais para consolidar aquela conexão, aquele vínculo. Fica ali com ele, abraça ele, acaricia ele, conversa baixinho, fica em silêncio junto. Deixa aquele momento durar, porque é nesse momento que a ocitocina está no auge, é nesse momento que o vínculo se forma de verdade. Se você simplesmente se desconecta logo após o orgasmo, você está desperdiçando uma oportunidade preciosa de fortalecer a conexão entre vocês. E olha, eu sei que tem mulher pensando agora, mas Ana, eu não tenho tempo para isso tudo. Eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu estou exausta no fim do dia. E eu entendo perfeitamente. A vida da mulher moderna é uma loucura. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente está sempre cansada, sempre sem tempo. Mas aqui está a questão. Se você não prioriza a sua vida sexual, se você não cuida dessa área do seu relacionamento, você está colocando tudo em risco. Porque a conexão sexual é a cola que mantém o casal unido. Quando essa conexão morre, o relacionamento vira uma sociedade, uma parceria de negócios, uma amizade. E aí é questão de tempo até que alguém procure em outro lugar aquilo que não está encontrando em casa. Então você precisa fazer escolhas, você precisa priorizar. Talvez isso signifique deixar a louça para lavar no dia seguinte. Talvez isso signifique pedir ajuda, delegar tarefas, abrir mão do perfeccionismo em outras áreas da sua vida para poder investir energia nessa área que é tão importante. Porque no fim das contas, de que adianta ter uma casa impecável, filhos bem cuidados, carreira de sucesso, se o seu casamento está desmoronando, se o seu homem está te trocando por outra, se você está infeliz e sozinha. E aqui vai uma verdade dura que eu preciso te falar. O tempo está passando, cada dia que você deixa para depois, cada dia que você adia, cada dia que você continua fazendo do mesmo jeito, esperando resultados diferentes, é um dia a mais que você está dando para outra mulher ter a chance de fazer o que você não está fazendo. E quando você perceber, pode ser tarde demais. Ele pode já ter se apaixonado por outra, pode já ter decidido seguir em frente, pode já estar construindo uma vida nova sem você. E aí você vai ficar se lamentando, se perguntando onde foi que você errou, o que você poderia ter feito diferente. Poxa,
mas a verdade é que você sabia, você sempre soube, você só não quis ver, você só não quis agir. Então não deixa isso acontecer. Não seja mais uma mulher que perdeu o marido porque achou que o amor era suficiente, porque achou que depois de tantos anos juntos, ele nunca ia te deixar, porque subestimou o poder da sexualidade. Porque eu te garanto, o amor não é suficiente. O amor é importante, é fundamental, mas não é suficiente. Você precisa do amor e você precisa do desejo. Precisa da conexão emocional e você precisa da conexão sexual. As duas coisas juntas. Isso sim é um relacionamento forte, sólido, à prova de crises. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? Quando você se transforma nessa mulher que eu estou descrevendo, quando você assume o seu poder sexual, quando você aprende a proporcionar esse nível de prazer para o seu homem, você não está só salvando o seu relacionamento, você está se transformando, você está se tornando uma mulher mais confiante, mais segura, mais poderosa. Porque a sexualidade é uma fonte de poder imenso. É uma energia vital que, quando você aprende a canalizar, a usar, ela transforma todos os aspectos da sua vida. Você vai andar diferente, vai falar diferente, vai se portar diferente. As pessoas vão perceber que tem algo diferente em você, vão te perguntar o que você está fazendo, vão querer saber o seu segredo. Porque uma mulher que está sexualmente realizada, que tem uma vida sexual ativa e satisfatória, ela brilha de um jeito diferente. Ela tem uma energia, uma vitalidade, uma confiança que é impossível de esconder. E isso se reflete em tudo. No trabalho, nas amizades, na forma como você se relaciona com o mundo. Então isso não é só sobre segurar o seu homem. Isso é sobre você se tornar a melhor versão de você mesma. É sobre você assumir o controle da sua vida, da sua sexualidade, do seu poder. É sobre você deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar a protagonista da sua própria história. E olha, eu sei que isso assusta, eu sei que sair da zona de conforto dá medo, eu sei que experimentar coisas novas é desafiador, mas é exatamente aí que está o crescimento, é exatamente aí que está a transformação. E deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos trabalhando com pessoas, estudando comportamento humano, atendendo milhares de pacientes. As pessoas que mais se arrependem na vida não são aquelas que tentaram e falharam, são aquelas que nunca tentaram, são aquelas que ficaram na zona de conforto, que deixaram o medo vencer, que não tiveram coragem de arriscar. E aí, quando olham para trás, quando veem tudo que perderam, tudo que poderiam ter vivido, o arrependimento é devastador. Então não deixa isso acontecer com você. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa a vergonha te impedir de buscar conhecimento, de aprender, de crescer, porque não tem nada de errado em querer ter uma vida sexual melhor, em querer aprender a dar e receber prazer. Pelo contrário, isso é saudável, isso é natural, isso é humano. A sexualidade é uma parte fundamental de quem nós somos. E reprimir isso, ignorar isso, é se privar de uma das maiores fontes de felicidade e conexão que existem. Agora, deixa eu te dar mais algumas técnicas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Uma coisa que funciona muito bem é a surpresa. Surpreende ele de formas inesperadas. Pode ser uma mensagem picante no meio do dia, pode ser uma foto sugestiva, pode ser você chegando em casa com uma lingerie nova por baixo da roupa e revelando isso para ele de forma inesperada. Pode ser você tomando a iniciativa num momento que ele não estava esperando, num lugar diferente da casa. A novidade, a surpresa, isso mantém o cérebro dele ativo, interessado, desejoso. Outra coisa que eu sempre recomendo é vocês conversarem abertamente sobre fantasias. Cria um momento de intimidade, pode ser tomando um vinho, num clima gostoso, e conversem sobre o que vocês gostariam de experimentar, sobre fantasias que vocês têm. E olha, fantasia não significa necessariamente que você vai realizar, significa que você está abrindo um espaço de comunicação, de intimidade, de conhecimento mútuo. E muitas vezes, só o fato de falar sobre isso, de compartilhar esses pensamentos, já aumenta o tesão, já cria uma antecipação e não subestima o poder do toque não sexual. Eu sei que parece contraditório eu falar isso num vídeo sobre sexo, mas na verdade não é. Porque o toque não sexual, o carinho,
o abraço, o cafuné, o beijo sem segundas intenções. Isso tudo cria uma base de intimidade e conexão que é fundamental para que o sexo seja bom. Quando vocês têm uma vida de afeto rica, quando vocês se tocam com frequência ao longo do dia, mesmo que não seja de forma sexual, isso mantém vocês conectados, isso mantém aquela energia fluindo entre vocês. E aí, quando chega o momento do sexo, é muito mais fácil, muito mais natural, muito mais intenso. E olha, eu quero falar de uma coisa que é super importante, mas que muita gente ignora, que é a saúde física e mental. Se você está estressada, ansiosa, deprimida, se você não está cuidando da sua saúde, se você não está se alimentando bem, se você não está dormindo bem, se você não está se exercitando, tudo isso afeta a sua libido, afeta a sua disposição, afeta a qualidade do sexo. Então cuida de você, faz terapia se precisar, toma sol, se exercita, come comida de verdade, dorme bem, porque quando você está bem, fisicamente e mentalmente, a sua energia sexual também está bem. E aí fica muito mais fácil você estar presente, estar conectada, estar disposta. E o mesmo vale para o seu parceiro. Se ele está estressado, cansado, com problemas no trabalho, com a saúde debilitada, isso tudo vai afetar o desempenho sexual dele. Então, ao invés de ficar cobrando, ao invés de ficar reclamando, tenta entender, tenta ajudar, pergunta como ele está, o que está acontecendo, como você pode ajudar. Cria um ambiente de apoio, de parceria, de cumplicidade. Porque quando vocês estão realmente juntos, quando vocês são realmente um time, tudo flui muito melhor, incluindo o sexo. A outra coisa que eu acho importante falar é sobre a questão da pornografia. Muitos homens consomem pornografia. E isso pode criar expectativas irreais, pode dessensibilizar ele, pode fazer com que o sexo real não seja mais tão excitante. Se esse for o caso do seu parceiro, isso precisa ser conversado. Não de forma acusatória, não de forma julgadora, mas de forma aberta e honesta. Explica para ele como você se sente, explica que você quer construir uma vida sexual satisfatória para os dois, mas que para isso ele precisa estar presente, precisa estar investindo energia na relação de vocês e não numa tela. E se você perceber que tem algo mais sério acontecendo, se você perceber que ele tem dificuldade de ereção, que ele goza muito rápido ou muito devagar, que ele não tem libido, não ignora isso. Essas coisas podem ser sintomas de problemas de saúde, podem ser efeitos de medicamentos, podem ser questões psicológicas, e tudo isso tem solução, tem tratamento, mas precisa ser identificado, precisa ser conversado, precisa ser tratado. Então incentiva ele a procurar um médico, um urologista, um terapeuta sexual. E se ele tiver resistência, explica que isso é importante para vocês, para o relacionamento de vocês, para a felicidade de vocês. E agora eu quero falar de algo que é extremamente importante, que muitas mulheres esquecem. Você precisa estar fazendo isso porque você quer, porque você sente prazer nisso, porque isso te faz bem. Não é para você se forçar, não é para você fazer coisas que te deixam desconfortável, que vão contra os seus valores, que te fazem sentir mal. Porque se você está fazendo isso só para agradar ele, só para segurar ele, só porque você tem medo de perder ele, não vai funcionar. Ele vai sentir, você vai sentir, e no fim das contas vocês dois vão ficar frustrados. Então, antes de mais nada, conecta com você mesma. Entende o que você quer, o que você gosta, quais são os seus limites, quais são os seus desejos. E a partir daí, você constrói uma vida sexual que seja boa para os dois, que respeite os dois, que satisfaça os dois. Porque um relacionamento saudável é aquele onde os dois estão felizes, onde os dois estão satisfeitos, onde os dois estão crescendo juntos. Não é sobre um se anular para o outro, é sobre os dois se complementarem. E olha, eu sei que eu falei muita coisa aqui, eu sei que pode estar parecendo muita informação, muita coisa para aplicar, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma coisa, experimenta, vê como funciona, depois adiciona outra e mais outra. Vai construindo aos poucos,
Vai descobrindo o que funciona para vocês, o que não funciona, porque cada casal é único, cada relação é único. Não existe uma fórmula mágica que funciona para todo mundo. O que eu estou te dando aqui são ferramentas, são conhecimentos, são técnicas que funcionam baseadas em ciência, em psicologia, em neurociência. Mas você precisa adaptar isso para a sua realidade, para o seu relacionamento, para as suas particularidades. E principalmente, não desiste, porque pode ser que na primeira vez não saia perfeito, pode ser que tenha momentos estranhos, momentos de riso nervoso, e tudo bem, isso faz parte. O importante é continuar tentando, continuar explorando, continuar se comunicando, porque quanto mais vocês praticam, quanto mais vocês experimentam, melhor fica. É como qualquer outra habilidade na vida, quanto mais você pratica, melhor você fica. E sabe o que eu acho mais lindo nisso tudo? É que quando você faz isso, quando você investe nessa área da sua vida, você não está só melhorando o seu relacionamento, você está criando memórias incríveis, você está vivendo experiências intensas, você está se conectando de uma forma profunda com outra pessoa. E isso, minha querida, isso não tem preço. Isso é o que faz a vida valer a pena. Não é o dinheiro, não é o status, não é o sucesso profissional, é a conexão humana, é o amor, é o prazer, é a intimidade. Então para de adiar, para de fazer desculpa, para de ter medo. Assume o controle da sua vida sexual. Se transforma nessa mulher poderosa que você tem o potencial de ser, porque você merece. Você merece ter uma vida sexual incrível. Você merece ter um relacionamento apaixonado, você merece ser desejada, você merece ser amada intensamente. E tudo isso está ao seu alcance, você só precisa ter coragem de ir buscar. E eu vou te dizer mais uma coisa. Quando você faz isso, quando você se transforma, quando você assume esse poder, você inspira outras mulheres ao seu redor. Você se torna um exemplo, você se torna uma referência. E aí você não está só mudando a sua vida, você está contribuindo para mudar a vida de outras mulheres também, porque a gente precisa parar com essa cultura de reprimir a sexualidade feminina, de fazer a mulher ter vergonha do próprio desejo, de ensinar que sexo é sujo, que sexo é pecado, que mulher que gosta de sexo é vulgar. Isso é tudo mentira, isso é tudo construção social para controlar as mulheres, para manter as mulheres num lugar de submissão. A verdade é que a nossa sexualidade é poderosa, é linda, é sagrada. E quando a gente se apropria dela, quando a gente vive ela plenamente, a gente se torna imparável. Então não deixa ninguém te fazer sentir mal por querer ter uma vida sexual ativa e satisfatória. Não deixa ninguém te julgar, te criticar, te diminuir, porque você está certa, você está no caminho certo, você está se empoderando. E isso é lindo, isso é revolucionário, isso é transformador. E para finalizar, eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero que você olhe no espelho hoje e se veja como a mulher incrível que você é. Eu quero que você reconheça o seu valor, a sua beleza, o seu poder. Eu quero que você se comprometa consigo mesma de que a partir de hoje você vai cuidar melhor dessa área da sua vida, você vai investir energia nisso, você vai se permitir sentir prazer, você vai se permitir ser desejada, você vai se permitir ser feliz, porque você merece e ninguém pode te dar isso, só você pode fazer isso por você mesma. E se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo todo, é porque alguma coisa dentro de você ressoou com o que eu falei, é porque você está pronta para essa transformação, é porque você está disposta a fazer diferente. E eu tenho muito orgulho de você por isso, porque não é fácil, porque exige coragem, porque exige você sair da zona de conforto. Mas eu te garanto, vale a pena. Vale cada momento de desconforto, vale cada momento de medo, porque do outro lado está uma versão de você muito mais feliz, muito mais realizada, muito mais poderosa. Então vai lá e faz acontecer. Aplica o que você aprendeu aqui, experimenta, se permite, se entrega e depois volta aqui e me conta como foi, me conta se funcionou, me conta como você está se sentindo. Porque eu adoro saber das transformações de vocês, eu adoro ver mulheres assumindo o próprio poder, eu adoro fazer parte dessa jornada de vocês. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho,
de compartilhar esse vídeo com outras mulheres que você acha que precisam ouvir isso. Porque quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente empodera outras mulheres, mais forte a gente fica como um todo. E lembra, você não está sozinha nessa. Tem milhares de mulheres passando pelas mesmas coisas que você, sentindo as mesmas inseguranças, tendo os mesmos medos. Mas quando a gente se une, quando a gente compartilha, quando a gente se apoia, a gente fica muito mais forte. Então cria essa rede de apoio, conversa com suas amigas, compartilha suas experiências, aprende com as experiências das outras, porque juntas a gente é imbatível. E eu vou continuar aqui trazendo conteúdo para vocês, trazendo conhecimento, trazendo ferramentas para vocês se empoderarem cada vez mais, porque essa é a minha missão, essa é a minha paixão, é ver mulheres assumindo o próprio poder, vivendo a vida plenamente, sendo felizes. Então conta comigo, eu estou aqui para vocês sempre. E agora vai lá e arrasa, vai lá e mostra para o mundo, e principalmente mostra para você mesma do que você é capaz. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo.